Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, iremos fazer uma pequena revisão dos conteúdos que irão cair no simulado. Nas questões do simulado, iremos trabalhar 7 questões aqui agora, igual será no simulado, que também serão 7 questões. E as nossas questões vão ser trabalhadas com os seguintes conteúdos: ligações químicas e funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. O conteúdo de número de oxidação era só para dar embasamento para a gente entender a parte de nomenclatura dentro das funções. Então não será cobrado, de forma específica. Vai ser cobrado dentro de funções inorgânicas. Então vamos para as questões. Essa primeira questão pede fazer uma análise dessa charge. Afinal, para que tanto desespero? Estão vendendo ações de elétrons e eles são investidores de metais. Para a formação de uma ligação iônica, aí você tem que lembrar, ligação iônica. O que é ligação iônica? É aquela que envolve íons. Troca de elétrons. E quem que faz a ligação iônica? É sempre um metal ligado a um ametal. Isso que é a ligação iônica. Então, para a formação de uma ligação iônica, quem poderia ser o principal interessado na compra de elétrons dos metais? Então, quem que quer pegar os elétrons dos metais? São os ametais, porque o metal pega os elétrons dele e joga para o ametal. Ametal é a mesma coisa que não metal. Então, resposta, letra C, os não metais. Então, pessoal, dando sequência, vamos falar aqui de uma questão que fala sobre as propriedades dos materiais, dos metais e ametais. Então, a gente vai ter que ler as afirmativas e saber qual é o metal ou ametal que está relacionado ali. Primeiro, é usado em utensílios domésticos pela sua resistência à corrosão, pois é passivo na presença de oxigênio. Quando você olha as alternativas, porque podem ser vários metais, então vamos aprender a olhar as alternativas para ver se tem alguma dica. Só tem as opções alumínio ou ferro. Quem é melhor para a gente usar? Quais são os metal que a gente usa como utensílio doméstico? Por exemplo, nos talheres. Nossa colher, garfo, faca é de alumínio ou de ferro? Então, fica claro que a gente está usando o alumínio. Segunda opção aqui, é usado na produção de aço por sua alta resistência à tração. Então, produção de aço. O aço é uma mistura de ferro com carbono. Como eu estou querendo a característica de metais, então a nossa resposta é ferro. Então, só pode ser letra A ou letra D, nossa resposta. A letra C, o carbono está correto. Só que a gente quer metal. A questão está falando assim, os metais. Então, o carbono não é um metal, não poderia ser essa a alternativa. 3. Forma uma liga denominada latão. Latão. Eu coloquei para vocês num slide lá sobre alguns materiais. Latão é a mistura de cobre com zinco. Tá? Falou em latão, é cobre. Então, quando fundida ao cobre para a produção de objetos. Então, o cobre já foi dito, então a gente está falando qual é o outro metal? O zinco. E uma outra coisa interessante, é aplicado em placas de vidro para a fabricação de espelhos. Falou em espelho, falou em prata. A prata, que ajuda lá na fabricação dos espelhos. Então aqui a nossa resposta correta, letra D. Alumínio, ferro, zinco e prata. Essa questão a gente até comentou em sala, fala sobre o processo de industrialização e produção de chuva ácida e pergunta em qual situação você teria a chuva mais ácida. Então, o que a gente tem que fazer? Lembrar que para ter uma chuva, um ácido forte, você quer um ácido
forte. O que é um ácido forte? É quando o oxigênio menos o hidrogênio for maior ou igual a 2. Quando a gente tem aqui H2CO3, HNO3, HNO2, H2SO4 e H2SO3, vamos fazer as continhas, ó. 3 menos 2 vai dar 1. 3 menos 1 vai dar 2. Opa, esse aqui é forte, ó. A gente está procurando um ácido forte. 2 menos 1 vai dar 1. 4 menos 2 vai dar 2. Opa, outro ácido forte. E aqui também vai dar 1, ó, 3 menos 1. Então, a nossa resposta que a gente quer, ó, onde tem ácido forte, H2SO4 e HNO3. Resposta letra B de bola. Opa, desculpa, errinho. Olhei uma coisa e marquei outra. Resposta letra D de dado. H2SO4 e HNO3. Então, na hora de marcar, tenha atenção assim também. Essa aqui eu comentei com vocês quando a gente estava falando de pH. E aí as questões são informativas. Essa questão é uma questão que caiu no Enem há uns 8, 9 anos. E aí fala, ó, o suco extraído do repolho roxo, que é um indicador de pH natural que eu comentei com vocês, né? E fala que o pH ácido é abaixo de 7 e o pH básico é acima de 7. E fala que quando você vai fazer os extratos, fica cores diferentes. Por exemplo, quando você usa extrato de repolho roxo, quando o pH está entre 0 e 3, fica vermelho, entre 4 e 6,5 mais ou menos fica rosa, entre 6,5 e 9 fica roxo, depois azul, verde e amarelo. E aí eu estou te dando 4 substâncias. O amoníaco fica verde, o leite de magnésia fica azul, o vinagre vai ficar vermelho e o leite vai ficar rosa. E aí você tem que falar quais são as características dessas substâncias. Vamos lá, o amoníaco ficou verde. Quando você olha verde, verde é entre 11 e 13. Mas verde é acima de 7, logo o verde é básico. Se ficar verde, quer dizer que é básico. Leite de magnésia, azul. O azul, ele está maior do que 7. Vou só fazer aqui a tabelinha para a gente lembrar da referência. Ó. 0 até 7. E aqui 14. Aqui é ácido. Aqui é básico. Sempre assim. E o 7 é neutro. Então, ó, se ficou entre 0 e 7, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 básico. O verde está acima de 7, o azul também está acima de 7. Então, o azul também é básico. Vermelho e rosa são abaixo de 7. Então, vermelho e rosa serão ácido. Então, nossa resposta é básico, básico, ácido, ácido. Resposta letra D de dado. Aqui, ó, outra questão vem falando sobre o amianto. E aí tem algumas afirmações sobre esse composto aqui, ó, o óxido de magnésio. O magnésio é um metal da família 2A e o oxigênio ele é um ametal lá do grupo 6. Se a gente calcular a carga, como o magnésio da família 2A, né, então vou colocar aqui, ó, magnésio família 2A, metal. Então a carga dele é 2 mais e do oxigênio aqui 2 menos. Então, ó, a ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificado como uma ligação iônica. Lembra? Ligação iônica é metal, magnésio, mais
A metal. Então essa aqui está correta. Os átomos não alcançam a configuração de gás nobre após a ligação. Errado. Eles fazem a ligação justamente para terem a configuração de gás nobre, para adquirir a estabilidade. A gente viu que os átomos adquirem estabilidades com 8 elétrons na última camada. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há a formação de um cátion Mg2+, Mg carga 2+, correto, e um ânion oxigênio 1-. Não, o oxigênio a gente viu que a carga dele é 2-, então essa aqui está errada. Então, resposta correta, letra A, apenas a primeira afirmação está correta. Outra questãozinha que eu comentei mais ou menos na sala com vocês, de fazer associação, entender aonde que a gente utiliza algumas substâncias no nosso dia a dia. Então, é associar a primeira coluna com a segunda. Então, descorante de cabelos. Qual dessas 5 substâncias aqui a gente pode usar como descorante de cabelo? Ácido sulfúrico, hipoclorito de sódio, água oxigenada, hidróxido de sódio ou cloreto de sódio. Então, quem a gente usa como descorante é a água oxigenada, número 3. Então, vai ser 3A. Quem é o antiácido estomacal? Pessoal, tá errado aqui, está escrito hidróxido de sódio, mas na verdade é de magnésio, tá? Então, quem é o antiácido estomacal? É a 4, o hidróxido de magnésio, que a gente chama de leite de magnésio, né? Água sanitária. A água sanitária está lá no slidezinho lá de sal. O hipoclorito de sódio, que é a nossa água sanitária. Quem a gente usa para conservação de alimentos? A gente salga a carne para ela, né, antigamente, né, o pessoal ficava salgando as carnes para ela durar mais tempo. Então ela era o conservante natural que nós temos. E que está presente na bateria dos carros é o ácido sulfúrico. Então a resposta é 3A, 4B, 2C, 5D, 1E. Então, 3A, 4B, 2C, 5D, 1E. Resposta letra A. E para a gente terminar esse videozinho, uma outra questão bem parecida, só que agora vamos ver a aplicação e as características e falar o que é ácido, o que é base, o que é sal e o que é óxido. Então é só lembrar daquelas regrinhas que a gente comentou em sala que fica bem facinho. Então, suco gástrico, que é o HCl, que promove a digestão das proteínas no estômago. Libera H+, em meio aquoso. Se libera H+, é ácido. Como eu sei que é ácido, começa com hidrogênio. Vamos aqui para a última, para facilitar. Leite de magnésia, MgOH2. Opa, tem hidroxila. Se termina com hidroxila e libera OH-, quer dizer que é base. Lembra? Começar com hidrogênio, ácido, terminar com OH, base. Vamos aqui para bauxita. Só tem 2 elementos e o último é o oxigênio. Isso é característica de óxidos. 2 elementos e o último é o oxigênio. Então é um óxido. Olha o sulfato ferroso aqui, né, que é utilizado no tratamento de anemia. Ele vem de uma reação de neutralização, que é uma reação de um ácido com uma base, que dá sal e água. Mas como que a gente identifica olhando a fórmula? Não começa com hidrogênio, então não é ácido. Não termina com OH, então não é base. Tem 3 elementos, não pode ser óxido, então só sobra o sal. Então, na sequência é ácido, sal, óxido e base. Ácido, sal, óxido e base. Resposta letra B.
Então, pessoal, isso era um videozinho, né, para a gente fazer uma pequena revisão para o simulado. Espero que tenha ficado um pouco claro a questão de ligações químicas. A gente vai trabalhar muito ligações iônicas e as propriedades de alguns metais. E a aplicação de conceitos de ácido, base, sal e óxidos. E pH também. Bons estudos, bom simulado para todos vocês. Até uma próxima.